Olá a todos, eu sou Adélia Issa, cantora lírica, e neste vídeo palestra falo um pouco sobre meus estudos e minhas pesquisas sobre a canção de câmara brasileira. Sempre tive um grande interesse pela música vocal brasileira. Venho pesquisando esse repertório há muitos anos e tenho reunido uma quantidade expressiva de partituras de vários autores de diversas épocas. Nos últimos tempos, tenho me dedicado a gravar as canções brasileiras para canto e piano e canto e violão, pois grande parte dessas canções não são conhecidas e bem poucos cantores estão interpretando esse repertório. Tenho encontrado muitas partituras em bibliotecas, especialmente na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e também junto aos herdeiros dos compositores, e através de cantores da geração passada que se dedicaram à interpretação da música brasileira, como Eládio Pérez Gonçalves, Marília Ziegel e Lenice Prioli, entre outros. Também frequentava lojas de música aqui em São Paulo, como a Casa Manon, a Casa Bevilacqua, saudosas, que costumavam fazer liquidações de partituras. E hoje tenho muito material em edições originais. Em minha carreira de quase 40 anos, sempre interpretei óperas, oratórios, concertos com orquestra e canções de várias épocas e estilos. Entretanto, recentemente fiz a opção de pesquisar, apresentar e gravar obras de compositores brasileiros da música de concerto e tenho um repertório bem grande. Vou falar um pouco de algumas realizações minhas com esse repertório. Fiz a primeira audição mundial de obras de importantes compositores nossos, não é? Camargo Guarnieri. Aliás, eu cantei a última canção que ele compôs, que estava na escrivaninha dele quando ele faleceu. E a cópia desse manuscrito me foi dada pela sua viúva, Vera Silvia Guarnieri. Fiz também primeiras audições de obras de Francisco Mignoni. O Mignoni foi a integral de canções para voz e violão. José de Oliveira, Cláudio Santoro, no seu Requiem para Juscelino, com regência dele próprio, uma obra para cantores e orquestra. E interpretei e gravei canções dedicadas a mim por Gilberto Mendes, Paulo Costa Lima, Jorge Antunes e Antônio Ribeiro. Apesar de nunca ter me interessado muito pelos estudos acadêmicos, resolvi fazer o mestrado em performance musical na USP. E nesse trabalho tratei da relação texto-música em algumas canções de Alberto Nepomuceno. Eu gravei o LP Modinhas Imperiais, aquelas recolhidas por Mário de Andrade, ele faz muito, muito tempo, foi na década de 80. E minhas gravações mais recentes incluem o CD Puertas, com canções para canto e violão, que fiz com meu marido Edelton Glöden, e que foi lançado pelo selo Sesc. E também o CD Vozes Mulheres, com a pianista Rosana Tivilli, que traz canções de compositoras brasileiras. Sempre fui muito curiosa com relação à música em geral, e em vários momentos deixei de lado a voz de concerto, a voz lírica, e participei de shows com vários artistas, como Arrigo Barnabé, Tetê Espíndola, Nausete, Marília Pêra, e de vários espetáculos multimeios, né, com várias linguagens, dirigidos por Gerald Thomas, William Pereira e Ivaldo Bertazzo, entre outros. Bem, vou começar a abordar aqui algo que sempre considerei um desafio: a voz apropriada para a canção de câmara brasileira.
É claro que a voz cantada apresenta inúmeros recursos e possibilidades, mas eu vou falar do tipo de emissão que eu encontrei, algumas vezes conscientemente e outras talvez de uma forma intuitiva, e que eu acredito, e meus professores e amigos músicos também, enfim, eles gostam, que é bastante adequada para a música brasileira de concerto. Olha, eu não vou citar gráficos, números, comprimentos de onda e etc. Aliás, esse é, creio eu, o trabalho dos fonoaudiólogos, que fazem isso maravilhosamente bem. Meu aprendizado sempre foi realizado na prática, ou seja, eu aprendi fazendo, cantando, exercitando. É claro que também li bastante a respeito de anatomia, fisiologia e técnica vocal, mas isso depois, quando eu já sabia o que fazer com o meu instrumento. Como técnica vocal é um tema muito abrangente e complexo, começo por falar no que eu chamo de comportamentos vocais, que eu tenho utilizado na interpretação do repertório brasileiro atualmente. Vou fazer comentários sobre algumas canções que eu tenho gravadas, de apresentações ao vivo e dos CDs Puertas e Vozes Mulheres. Mas antes vou citar aqui algo que eu considero muito importante. Estudei canto durante muitos anos com a professora Hermínia Russo, aqui em São Paulo, que foi a minha grande professora. As aulas dela abordavam principalmente o repertório operístico, minha principal formação técnica. Ela foi aluna do Mário de Andrade, no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. E com certeza, por influência dele, ela tinha um conhecimento realmente muito grande sobre a interpretação da canção brasileira e da canção em geral, da francesa também, enfim, mas conhecia muito. Ela tinha um conhecimento muito amplo de vários estilos de música vocal. Então, agora, em homenagem a ela e ao Mário, e para começar agora também com os nossos exemplos musicais, apresento uma canção que faz parte do CD Vozes Mulheres, da compositora Eunice Catunda, com um poema de Mário de Andrade, Moda do Corajoso. Já sei que não tem propósito gostar de donas casadas, mas quem que pode com o peito amar não é desrespeito. Meu amor terá seu fim, Maria há de ter um fim. Quem sofre sou eu, quem importa pros outros meu sofrimento. Já estou curando a ferida, se dando tempo pro tempo, toda paixão é esquecida, Maria será esquecida. Que bonita que ela é, não me esqueço dela um momento, porém não dou 5 meses, acabarão as fraquezas e a paixão
Com relação às partituras, vou falar agora um pouco sobre isso. Podemos dizer que as edições com repertório não brasileiro já foram muitas vezes revisadas e trazem praticamente todas as indicações de forma precisa. Com as canções brasileiras, nós utilizamos bastante os manuscritos, que muitas vezes apresentam pequenos equívocos por parte dos compositores e nem sempre mostram indicações de andamento, dinâmica, etc. E mesmo nas canções editadas, nas canções brasileiras, né, editadas, eventualmente é necessário fazer uma revisão musical e do texto. As canções do CD Vozes Mulheres foram revisadas pelo maestro Ailton Escobar, por Ricardo Balesteiro, que foi o diretor musical deste CD, e pela pianista Rosana Tiville. E Ana Maria Kiffer e eu revisamos os poemas, que muitas vezes também apresentam na partitura uma ou outra palavra trocada, enfim. E eu optei por manter os poemas originais, com o perdão das compositoras. No caso das óperas e das canções de câmara estrangeiras, de meados do século XX para trás, podemos dizer que existe um certo padrão de interpretação e também sonoro, pois temos inúmeras gravações disponíveis, além de serem muito apresentadas em concertos ao vivo. E podemos dizer que na maior parte do repertório de música vocal brasileira, esse padrão praticamente não existe. E os cantores muitas vezes sentem dificuldades para adaptar sua técnica a esse repertório. Daí devem pesquisar, estudar e considerar várias possibilidades de sonoridade, as que se adaptam melhor às suas vozes e também, claro, às suas concepções estéticas. Alguns cantores chegam a dizer que não gostam de cantar em português porque precisariam justamente encontrar uma outra sonoridade, utilizar uma emissão de voz diferente. Também é comum ouvir cantores que interpretam a canção brasileira com uma emissão própria para a ópera italiana, onde o texto muitas vezes não é bem compreendido. E outros aproximam suas vozes às dos cantores populares, o que também não é o ideal, porque geralmente cantamos sem microfone, num teatro ou auditório, que são locais que pedem uma boa projeção de voz. Estou falando sobre tudo isso, obviamente, de uma forma um tanto genérica, pois este é um assunto de grande complexidade técnica. Vou apresentar agora um outro exemplo musical, a Canção do Amor, de Heitor Villa-Lobos, com poema de Dora Vasconcelos, e ao violão, Edelton Gleden.
coração anseia sempre a suplicar. Amor, meu Tenho pesquisado e estudado já há algum tempo essa técnica diferente. Obviamente, relembrando as orientações da professora Hermínia Russo e praticando muito. Também, é claro, tenho consultado livros e estudos acadêmicos sobre voz. Sou soprano com timbre bem agudo, com um vibrato não muito amplo, e acredito que meu tipo de voz eventualmente facilite essa emissão que eu considero adequada para interpretar a canção brasileira. Talvez pelo fato de ter feito também alguns shows de música popular, como eu mencionei antes, percebi que eu poderia achar uma sonoridade para a canção de câmara que fosse assim um meio termo entre a emissão usada nas canções populares e a utilizada na ópera e nos concertos com orquestra. É claro que essa ideia é bem genérica, pois os ajustes vocais são muito mais complexos. Vou apresentar agora uma canção que mostra o que poderia se aproximar, vamos dizer assim, desse meio termo. Menino Mandu, uma harmonização de Dinorá de Carvalho, com texto popular, que é composto por duas canções de ninar muito antigas e bem conhecidas. Esta canção também está no CD Vozes Mulheres. carinha de gato, narizinho
Eu penso que, basicamente, para conseguir essa emissão, devo controlar, quer dizer, adaptar a ressonância, os harmônicos, que vão ter menor amplitude, e o fluxo de ar, o apoio, deixando o timbre um pouco mais agudo, com menos vibrato e com as vogais um tanto mais claras. A minha professora, Hermínia Russo, chamava essa emissão de som flauteado. Cantando assim, o texto é bastante valorizado, aparece bastante. Aliás, eu sempre me interessei por obras brasileiras ou não, que trazem poemas de grandes nomes da literatura. E, obviamente, a palavra deve ter um protagonismo tão destacado quanto a música. Bem, na ópera isso pode muitas vezes ser diferente, pois às vezes cantamos uma só palavra durante vários compassos. Acredito que esse tipo de voz que eu utilizo permite que o texto fique bem mais inteligível e, o que eu acho de extrema importância, permite também que a nasalidade do português brasileiro apareça bem. Outra coisa que a minha professora dizia sempre, e que muitas vezes falo também para os meus alunos, é: deixe a consoante mais macia. Sabemos que as consoantes são como obstáculos, vamos dizer assim, criados pelos lábios, língua, dentes, palato, etc., na produção do som. Ou seja, a consoante interfere na emissão da vogal. O que minha professora queria dizer é que as consoantes devem ser um pouco menos articuladas, sem muitos movimentos bruscos, como mudanças grandes na abertura da boca, a posição da língua, do palato mole, que hoje se chama véu palatino, e etc. Mas só um pouco, claro, pois a palavra deve estar sempre muito bem definida e as consoantes precisam aparecer. Bem, acredito que isso sirva para o canto em geral, lógico. Mas para o canto em português, isto deve ser observado com mais cuidado, pois é o idioma que nós falamos todos os dias e nosso trato vocal, nosso aparelho, está bastante acostumado com certas configurações, vamos dizer assim, que podem não ser as mesmas para o canto. Bem, vou mostrar agora uma canção que, acredito, pode exemplificar o som flauteado da voz e as consoantes um pouco menos articuladas. Pousa a mão na minha testa, de Francisco Mignone, com um poema de Manuel Bandeira, e ao piano, Achille Pique.
Como eu disse antes, a articulação das palavras não deve ser exagerada, pois pode haver, em alguns momentos, grandes diferenças de ressonância e, com isso, uma perda de homogeneidade de timbre. Devemos, então, procurar o equilíbrio entre a boa articulação das consoantes e das vogais, sem criar grandes obstáculos para a produção vocal, e as vogais devem permanecer amplas, claras. E devemos sempre manter a maleabilidade da voz. Bom, isso é uma regra. Falando disso, eu me lembrei da Montserrat Caballé, cantora maravilhosa, que a gente sempre amou, né? Uma voz estupenda. Bem, imagino que todos devem conhecer e amar, não é? E pensei no que ela fazia na região aguda da voz. Ela simplesmente tirava as consoantes, ela só vocalizava. Mas é claro que todo mundo perdoava, porque era tão lindo, mas era lindo. E ninguém queria saber das palavras, né? A gente realmente deixava para lá. Mas era só ela, só ela. A gente não. Bom, as canções brasileiras. Eu acho que as canções brasileiras que têm uma tessitura próxima da região da fala ficam razoavelmente mais fáceis de serem interpretadas. Obviamente, por causa do que eu disse antes, que falamos o idioma todos os dias. Eu acredito também que soa melhor e o canto torna-se mais confortável. Pelo menos eu sinto isso. E se entende muito bem o texto, a pronúncia fica bem mais clara. Eventualmente, podemos até mesmo articular um pouco mais as consoantes e também acentuar o som nasal do português brasileiro. Vou apresentar agora 2 canções onde podemos observar bem isso. Vão Embora, de Camargo Guarnieri, que traz um texto popular, e com Edelton Glöden ao violão, e Meu Destino, de Cláudio Santoro, com um poema de Celso Brant e com Araceli Chacon ao piano. Já faz mais de 3 semanas que saí de lá. Vou-me embora da cidade, vou-me embora já. E não sabe quanto eu sofro e de minha dor. Não suporto essa tristeza que é do meu amor. Vou-me embora da cidade, vou-me embora já. Não suporto essa saudade, vou-me embora já. Vou-me embora da cidade, vou-me embora já. Porque se não for eu morro de saudade, só chorando sem parar. Quis fugir ao sofrimento vindo para cá. Vou-me embora da cidade, vou-me embora já. Vou-me embora da cidade, vou-me embora já. Porque se não for eu morro pensando em voltar. Vou-me embora da cidade, vou-me embora já. Não suporto essa saudade, vou-me embora já. Vou-me embora da cidade, vou-me embora já. Porque se não for eu morro de saudade, só chorando sem parar. Ai, 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 escrevi o meu nome na areia e o oceano do esquecimento apagou. Minhas canções jogadas ao vento silenciaram como tímidos pássaros quando a noite cai.
vida foi inútil como lamento. Meu destino se perdeu estranhamente, como um grito à noite. Bem, nas regiões agudas da voz, e também quando as canções exigem uma maior dramaticidade, tenho que controlar e adaptar as ressonâncias, harmônicos e o fluxo de ar de outra maneira, deixando a emissão um pouco mais próxima da voz lírica, por uma questão de adequação de timbre e também para manter a sonoridade mais homogênea. Se eu deixar a voz clara, com as vogais mais abertas, nessa tessitura aguda, vou provavelmente emitir o som que é chamado de voz branca, que, obviamente, pode ser usado também. Mas eu prefiro um som mais consistente e mais brilhante nos agudos, com mais amplitude dos harmônicos. Deixo então as vogais mais fechadas, com mais cobertura, logicamente necessária a essa região aguda. Mostro aqui duas canções justamente nessa tessitura aguda. O Fogo, de Dinorah de Carvalho, com um poema de Paulo Bonfim, que está no CD Vozes Mulheres também, e Ilharga Osso, de Antônio Ribeiro, com poema de Hilda Hilst, e que está no CD Puertas, com o violonista Edelton Glöd. Grito
Algumas vezes é tudo que se tem. Pensas de carne a ilha e majestoso urso, e pensas maravilha quando pensas anca, quando pensas virilha, pensas gozo. Mas tudo mais parece quando pensas tardança e te despedes. E quando pensas breve, teu balbucio trêmulo, teu texto desengano que te espia, e espia um pouco tempo te rondando a ilha. E quando pensas, vida que esmorece, e retomas luta, a sese, e as mãos vão triturando tua esmaltada garganta. Mas assim mesmo canta. Canta ainda que se desfaçam em largas trilhas. Canta o começo e o fim, como se fosse verdade a esperança. Existem, com certeza, inúmeras variações na abordagem da técnica vocal, considerando, obviamente, diferentes estilos e estéticas. Bem, eu expus aqui o que eu faço com a minha voz, a forma que eu encontrei para interpretar a canção de câmara brasileira. E penso que outros cantores, principalmente com vozes mais graves, tenham encontrado outras maneiras, outras possibilidades vocais igualmente adequadas e também, claro, mais de acordo com sua natureza, sua expressividade e suas ideias musicais. Agradeço a atenção de todos que assistiram este vídeo até o fim e espero que ele tenha sido de alguma forma útil para vocês. Um abraço.